Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. A apresentação de Haroldo Silva Dura, a direção técnica Fabrício Felipe e companhia. E também a direção geral do jornalista professor Hildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira conversa com o PSD, Partido Social Democrático. E o seu presidente está aqui hoje, Luciano Menezes, empresário, adora uma política, gosta do que faz, está aqui no Linha de Fogo. Presidente Luciano Menezes, seja bem-vindo à Linha de Fogo. Boa noite, Dura. Boa noite a todo mundo que está na sua casa. Espero que esteja todo mundo bem aquecido. E como o programa diz aí, é uma linha de fogo. Presidente Luciano, em 2020, o senhor é um nome sempre lembrado em todas as eleições. O senhor é uma pessoa que é lembrado, mas a gente não viu essa concretização dos fatos, como candidato, enfim, e tal. 2020, o senhor tentou participar até a metade do pleito, mas participou efetivamente por fora, ajudando alguns vereadores, enfim. Qual é a diferença que o senhor percebe da eleição de 2020 para essa 2024? Mais organizada? Dura, uma pergunta excelente, pergunta muito boa e eu agradeço a oportunidade. Eu, como cidadão tubaronense, eu quero deixar um legado, né? Todas as pessoas querem deixar um legado, mas eu quero deixar um legado para a minha cidade para ser lembrado por coisas boas, por coisas positivas. Eu quero que, assim, no dia que eu partir, que os meus filhos só escutem coisas boas do pai que ele teve, né? Então, eu quis, naquele momento, em 2020, devolver para a cidade tudo aquilo que a cidade me deu. Me preparei, estudei, fiz gestão pública, organizei as minhas empresas, cuidei da sucessão, meu filho Matheus já estava tocando o negócio, cuidei da sucessão e internamente familiar, a família aceitou para estar junto. Então eu sou uma pessoa muito família. Se a família não estiver comigo, eu não vou estar, não vou contrair a família, a empresa, tudo. Então eu ajeitei a casa. Isso mais ou menos em outubro de 2019. Quando chega na virada para 2020, veio a pandemia, a Ford deixou de produzir carros no Brasil, eu tinha 4 concessionárias, eu tive que fechar uma indústria, tive que fazer demissão de 350 funcionários num dia só, isso foi muito pesado, e veio o meu processo também pessoal de separação. Então eu entendi que eu estava com muitas gavetas abertas demais, e que eu precisava fechar essas gavetas, né? Então esse passo de 2020 aos 2 passos de 2024, me fortaleceu muito como ser humano, né? Eu tive muitos aprendizados e fez eu amadurecer em todos os sentidos. Eu me acho muito hoje eu me acho muito mais preparado, tá? Participei da eleição de 2020, porque um homem ele tem que ter palavra. E eu fiz alguns compromissos, e todos os compromissos que eu fiz nas eleições, eu estou falando sobre vereadores, eu honrei, e por isso eu estou aqui, porque se uma pessoa não mantém a palavra, ela não é lembrada, né? Então, se eu sou lembrado hoje, foi por causa da condução dos meus atos dos últimos anos. Agora, muito bem colocado essas suas palavras de abrir o coração. Sim. É muito importante abrir o coração para não ter problema, para não ter um cargo de consciência, coisa parecida. Acho muito transparente, muito aberto. Parabéns por essa abertura na primeira página do livro, né? Sim. Da sua vida profissional, particular, enfim. É muito interessante. E muita gente até... foi importante essa sua colocação, porque muitos gostariam de saber, né? Se ouvir falar por outros, agora ouvir falar do senhor é muito bom. Porque parabéns, muitas pessoas, né, comentam, o Luciano saiu. Não, o Luciano não saiu, o Luciano entendeu que aquele momento não era o momento dele, que ele precisava fortalecer e que eu tinha outras obrigações e eu precisava estar bem. Então, assim, quando eu for, tem que deixar legado, tem que fazer bem feito, né? Tem que ser com determinação, tem que ser com paixão. É assim que eu toco as minhas empresas, é dessa forma que eu penso. Por que o senhor escolheu ser presidente
do PSD, uma vez que foi o senhor que foi escolhido, né, pelo presidente antes, o Jânio Cascais, prefeito da cidade, toda a equipe. De repente, o senhor aparece guindado à presidência do PSD. O senhor, no fundo do coração, o senhor quer ser prefeito da cidade? Quero sim, quero ser prefeito, mas uma coisa é a presidência e outra coisa é o objetivo pessoal da gente. Então, eu fico muito honrado da lembrança para mim ser um presidente e entendo que as pessoas que me escolheram, que o partido que me escolheu, porque eu conversei com todos, entendem que o Luciano, apesar do objetivo pessoal dele, ele valoriza muito o coletivo, né? Então, ele é uma pessoa que é cumpridora de palavra, é uma pessoa que conversa com todo mundo, é uma pessoa que passa transparência. É isso que as pessoas me dizem, né? E eu procuro sempre olho no olho, uma conversa reta, uma conversa escutar. Eu procuro sempre falar as verdades, né? Então, eu não sou uma pessoa de ensaboar ninguém, tá? E isso dá segurança para as pessoas que estão na nossa frente. Agora, o senhor pegou um partido pronto, presidente. O senhor teve agora que lapidar o partido, porque o prefeito Jairo estava sem tempo para poder cuidar do partido. Essa lapidação de cara, quando o senhor chegou, o senhor já teve um primeiro revés que foi a saída do Dr. Jean de Abreu, que é hoje presidente do Progressista. Naquele mesmo momento que o senhor entrou, o Dr. Jean saiu. Ou o Dr. Jean saiu antes, logo em seguida o senhor entrou. Como é que o senhor entendeu esse recado, politicamente falando? Politicamente, a primeira coisa que eu pedi foi um tempo para conversar com todas as lideranças do PSD. Conversei com o Dr. Jean, não tenho... entendo que ele tem o objetivo pessoal dele e que ele acha que ele entende que lá ele tem mais... Não estou aqui para dizer se ele acertou ou não vou dizer que ele errou. O que eu tenho que fazer é tocar o nosso time, ajeitar o nosso time e acertar. E assim, não foi tudo que a gente aceitou, né? Então, desde o início, a nossa prioridade era fazer um bom time, fazer um time de pessoas muito qualificadas. E conseguimos, tivemos muito êxito. Hoje a gente tem 6 vereadores. Aumentou. Aumentou de 3 para 6. E assim, a gente faz uma brincadeira que eles não são de primeiro mandato. Tem muitos ali que estão há alguns meses, eles não começaram no início, né? Então, assim, a gente aumentou de 3 para 6, aumentamos em qualidade, aumentamos em peso, e eu posso dizer que a melhor nominata, com toda certeza, de Tubarão é a nossa. Agora, esse mérito não é do Luciano. O Luciano ajudou, mas esse mérito é das pessoas que confiaram. Então, tiveram pessoas que vieram de outro partido e a gente tem um compromisso também. E acredito muito no partido. E a outra coisa que a gente fez, a gente procurou estar em todos os bairros. Procuramos ter um advogado, procuramos ter uma pessoa da saúde, procuramos ter uma pessoa da educação, procuramos mistificar muitas coisas, tá? Então foi muito importante. Então quando eu olho para o nosso time, eu olho com muita gratidão, assim, nós temos um time de Série A mesmo. O senhor disse para mim, há uns minutos atrás, que gostaria de ser prefeito da cidade. Mas para ser prefeito da cidade tem que enfrentar uma eleição, tem que se colocar candidato. Em 2020 foi por pouco, bateu na trave. O senhor já explicou? Em 2024, vai bater na trave de novo? Ou o senhor vai esperar mais 4 anos? Eu digo que... Vou melhorar a pergunta. Como é que está sendo, como é que foi feita essa articulação, colocando o vereador Denis Matiola como o candidato, o pré-candidato na majoritária e o senhor de vice? Me explica, que eu não entendi bem essa jogada muito inteligente do PSD. Primeiro compromisso com o partido era com o prefeito. Então, todo mundo que é prefeito tem uma prioridade para ser candidato. A partir do momento que o prefeito fez um gesto bonito e que ele manteve a palavra dele com as outras pessoas, a prioridade do partido era o Luciano, tá? Mas a gente precisava fortalecer o partido. E tinha um nome de peso, um nome muito qualificado e que particularmente
eu entendo que tem muitas coisas que a gente pensa igual. O Denis, eu trouxe o Denis para dentro do partido, né? E todo homem ele tem que ter uma palavra muito grande. Tem que ter uma palavra e o homem tem que ter... É no fio do bigode, não é no papel, né? Quando o Denis chegou, nós combinamos que em julho nós iríamos fazer uma pesquisa e quem estivesse na frente era o candidato. Foi isso que foi. Só que a movimentação política dentro de Tubarão ela foi muito rápida, ela está fervendo, né? Então a gente entendeu que nós estávamos prejudicando o partido, o projeto da forma como estava. Na reunião foi falado e eu fui o primeiro a puxar a palavra e disse o seguinte: eu quero honrar minha palavra, tá? Eu não tenho tempo hoje, posso virar a eleição internamente, mas se nós temos que decidir hoje, eu quero manter a minha palavra. E hoje quem está na frente da pesquisa é o Denis. Então... Mas está decidido e não está decidido? O senhor acabou de dizer que você vai esperar em julho uma pesquisa? Não, antes da convenção? Não foi isso que eu disse. Eu disse que o combinado antes era a pesquisa em julho. Tá? Mas que eu mantive a minha palavra nesse momento para a gente antecipar a decisão. O terremoto estava pronto nesse exato momento, corrigiu em tempo. Sim. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje conversando com o presidente do PSD de Tubarão, Luciano Menezes. Seguidinho a gente já volta, fique aí. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Hoje conversando com o presidente do PSD, Luciano Menezes. Presidente Luciano Menezes, falamos no primeiro bloco N situações muito boas, esclarecedoras. Mas eu gostaria de entrar mais na questão política agora, mais ainda. É um momento que os presidentes dos partidos começam a ser ouvidos, né? Todos os partidos querem conversar, querem sentar, querem achar uma possibilidade de coligação. O senhor já sentou com todos? Nós temos algumas etapas até chegar à eleição. A primeira etapa, fundamental para todo mundo que quer estar no pleito, é o time. Então, nós concluímos. A segunda é definir o candidato. Já definimos. Agora, nós vamos começar as conversas com todos. Nós vamos conversar com todos. E o que o presidente é? O presidente é um porta-voz dessas conversas, né? Então, eu vou receber as conversas e vou repassar para o partido, né? O que nós vamos valorizar? Vamos valorizar as pessoas, vamos valorizar se as ideias estão próximas da nossa e vamos valorizar principalmente o que é melhor para a nossa cidade. Mas, presidente, é uma conversa que tem que entender melhor. Na Câmara de Vereadores, 2, 3 vereadores não compactuam com a atual gestão. Certo. Porém, é uma negociação muito forte, uma conversa muito forte. O senhor vai conversar com o Partido Progressista, o senhor vai conversar com a União Brasil, até com o MDB, porque é aberto a todos, com o PSDB que não tem vereador na Câmara e com o PL que tem vereador. Qual desses o senhor mais se aproxima? Qual desses está mais próximo do PSD? Eu tenho que trocar o meu desejo pessoal pelo meu coletivo, né? Então, o que eu tenho que entender? Eu, como presidente, eu tenho que conversar com todos. Sem distinção, eu preciso conversar com todos, né? E depois eu vou, logicamente, dar o parecer para a nossa nominata, para nossas lideranças, e a gente vai decidir, né? É claro que eu tenho amigos que são mais próximos. Eu tenho amizades mais próximas, né? Isso é lógico, mas não quer dizer que uma amizade mais próxima fale de um fechamento, né? Eu posso lhe afirmar que até esse momento eu não conversei com ninguém como presidente do partido, tá? Se alguém falou que eu conversei com alguém, não, eu não tive nenhuma conversa nenhuma. Agora nós vamos começar profissionalmente a ter essas conversas. O que não dá para entender nessa conversa, muitas vezes, é entender o governo Jairo hoje, na composição do governo. Época da eleição, o deputado hoje, Pepe Colasso, em 2012,
quando assumiu a prefeitura, dispensou o PSDB, né? Até hoje é lembrado isso. E aí não coligou, enfim. O prefeito Jairo, o PSD hoje, tem nos seus quadros de colaboradores quase 5, 6 secretarias do Partido Progressista. Isso não seria um sinal de que estariam juntos, que vão estar juntos nessa eleição? Tanto eu como o Denis, nós não temos caneta. O Luciano não tem caneta e o Denis não tem caneta. Então a gente não tem poder sobre gestão. O poder de gestão é sobre o prefeito. Tá? Se tu me perguntar, eu confio no prefeito Jairo, confio muito no prefeito Jairo, e a gente tem que entender tudo que ele herdou. Tá? A gente precisa ter responsabilidade. Nós tínhamos uma dívida na prefeitura que era 200 milhões e hoje a nossa dívida na prefeitura é 600 milhões. Tá? A gente teve um tsunami político dentro da cidade, né? E precisava de uma pessoa do meio para equilibrar tudo. Tá? Eu não sei os compromissos que foram feitos, eu não participei desses compromissos, né? Mas eu entendo que o Jairo sempre foi uma pessoa de manter a palavra. Tá? Então, assim, eu respeito, mas eu não me meto dentro da participação da prefeitura, mas estou torcendo pela cidade e estou torcendo muito por ele. A mesma coisa é o Denis. Eu posso mencionar que o Denis votou a favor do impeachment, tá? No passado. Então, nem tudo a gente concorda. Nem o Denis, nem o Luciano a gente concorda, né? Mas, assim, a gente precisa dar um tempo. A gente tem que ver as chuvas que aconteceram, a gente precisa ver os problemas que vieram, muitos problemas desde de fornecedor, e agora, devagarzinho, o prefeito pegou a bicicleta andando, pulou na bicicleta e ele vai ajustar. Confio nele, acredito que ele vai fazer algumas mudanças e tem muitas coisas para entregar. Ele vai entregar muita coisa até o final do mandato dele. Agora, é importante mais uma vez essas palavras, porque a política mudou, o tempo mudou. Claro que numa coligação a gente sabe que tal secretário, que é de outro partido que não está coligado, ele não vai ser tão fiel ao prefeito. Ele mesmo já deveria pedir a conta. Ele já podia dar sua carta de saída. Olha, o meu partido não está coligado com o senhor, portanto, eu vou deixar a prefeitura. Muito obrigado por ter, né, até agora. Eu acho que seria um gesto assim que poucos vão fazer. Mas, no meu entendimento, por exemplo, o doutor Jean, que era do seu partido, que foi para o Progressista, que eu estou para saber este presente de grego, cavalo de Troia, ele foi lá, saiu de vereador de um partido, foi ser presidente de um partido grande que é o Progressista e ser candidato, a pré-candidato a prefeito. Bom, mas ele continua sendo fiel e leal ao governo Jairo. É isso que eu não estou entendendo. Ele é candidato a prefeito, ele é pré-candidato a prefeito. O PSD vai ter o seu candidato a prefeito. Ele é líder do governo. O PSD administra a cidade. Como resolver isso? Posso afirmar que o PSD não tem compromisso com nenhum partido. Nós não estamos compromissados, nem o Jairo, nem o Denis, nem o Luciano, nem as outras lideranças. A gente vai começar a construir agora. A gente vai começar a fazer planos de governo com pessoas externas, com a população. Tá? Com alguns pilares, nós já temos os pilares, já definimos os pilares, isso é uma coisa mais minha e do Denis em relação. Agora, dentro da prefeitura, os conselhos que a gente puder dar, nós vamos dar, né? Mas a caneta não é nossa. Agora, o senhor não me respondeu. Qual partido que o PSD está mais próximo? Eu sou insistente, o senhor me desculpe, mas eu preciso saber do senhor. Qual a relação mais próxima que o PSD tem hoje? Qual partido? Eu lhe dei algumas dicas, tem os vereadores apoiando, tem o líder do governo, o PL também está lá apoiando, também apoia, o PL também apoia lá na Câmara. Qual desses?
Dura, eu não posso ser injusto com ninguém. Não, mas como eu não conversei... você poderia não, dar uma pista, pelo menos. Não, como eu não conversei com ninguém, como o Luciano não conversou com ninguém, como o presidente do partido não conversou com ninguém, ele vai ser deselegante. Eu não posso dizer que não vou estar com uma pessoa sem dar a chance de estar. Eu quero saber... A primeira pergunta, qual é o teu sonho para a nossa cidade, para o candidato? Então nós vamos botar no papel. Se encaixar... E se for bom, se for para somar mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, a gente tem nomes bons, tá? E tem outros nomes que internamente a gente sabe que não vai encaixar com o nosso, tá? Mas eu preciso conversar com essas pessoas. Depois de conversar, na outra etapa, a gente já pode começar a dar uma sinalização de quem a gente pode estar junto e de quem não. A sua resposta é técnica. Mas não é política, porque ao mesmo tempo ainda fico insistindo. Mas eu não sou político, Dura. Eu fico insistindo. O senhor é o presidente de um partido. Mas eu não sou político. E de um partido grande aqui na cidade. Um partido que comanda a cidade. O senhor tem no seu coração um partido que o senhor está pensando, que está bem próximo, talvez só namorando, só olhando de longe. Eu gostaria de saber qual é esse partido que o senhor hoje está... Claro que o senhor não vai me dizer, porque vai estragar toda a conversação até as convenções. Não, nós vamos conversar com todo mundo, mas eu vou estar aqui e vou te falar. Então tá, melhor ainda a conversa. Como a conversa hoje é política, eu estou conversando com o presidente de um partido. Em 2012, Tubarão teve 4, se eu não me engano, 5 candidaturas, eu não me lembro. E deu Olávio Falquete chapa pura. O senhor lembra daquela eleição de 2012? O senhor é uma pessoa muito ativa na cidade, tanto empresarialmente falando, como politicamente falando. E dizem que o tsunami sempre volta. Poderá voltar, não com o partido de esquerda, não com o PT, no caso, que o Olávio não é candidato, já declarou, mas os partidos poderão assumir uma condição de chapa pura. O PSD, caso não dê uma coligação com outros partidos, ele poderá sair de chapa pura, Denis e Luciano, ou Luciano e Denis Matiola? Nosso compromisso é com o município, nosso compromisso é o que a gente pode buscar de melhor para o município. Se o melhor para o município for nós dois, com certeza podemos sim. A gente tem uma nominata muito forte e podemos chegar lá e com toda certeza nós vamos estar na majoritária. Isso sem sombra de dúvida. Isso já é ponto já acertado. Discutido. O PSD vai estar na majoritária. Vai estar. Isso é o recado que o senhor está dando? Não. Não, senhor pode olhar para a Câmara e dizer, olha, o PSD vai estar. Eu sou firme e o PSD vai estar na majoritária. Certeza? Vai estar, né? Vai estar. Assim a gente termina nosso segundo bloco com o presidente Luciano Menezes, tentando apertar de tudo quanto é jeito, mas a escola que ele estudou eu já fui expulso. Seguidinho, a gente já volta com o nosso terceiro bloco Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando com o presidente do PSD, Luciano Menezes. Voltamos seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, terceiro bloco aqui do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando. O momento é conversar política, o momento é esclarecer alguns pontos, até porque todos os partidos, a gente aperta daqui, pergunta dali, mas os presidentes têm se saído muito bem, porque tem as convenções, e é nas convenções que as decisões serão tomadas, as decisões oficiais. Essas agora são pré-candidaturas, o que é hoje poderá não ser amanhã. Né? No PSD, deve ter alguma pegadinha do que eu falei por último agora? O que é hoje poderá não ser amanhã? Pode, nós não conversamos com todo mundo, por que não? Não, eu estou falando não temos nada, partidariamente. Não temos... Eu estou falando Denis Matiola. Ah, está falando de Denis e de Luciano? Isso. Não, então... Pode ter pegadinha nesse final? Não, eu estou aqui para servir o partido e eu sou uma pessoa de palavra. A prioridade hoje, o Denis tem o tempo para ele trabalhar e a decisão do partido deve sair antes das convenções. Nós queremos antecipar a decisão do partido sobre chapa pura, sobre coligação. Então, nós não temos por que
tomar essa decisão só em julho. O senhor eu até escrevi sobre isso, está coberto de razão o PSD, quando muitos partidos lançam 2, 3 nomes, fica complicado no meio da caminhada acertar, porque todo mundo fica com a mosca azul, começa a posar no ladinho, né? E picar um, de repente o cara se acha o dono do processo. Né? Não é bem, tem partidos aí que está complicado, que tinha 3 nomes, vai acabar não tendo nenhum. Em eleição a gente sabe como é que é. Mas uma das coisas que me preocupa, e como cidadão tubaronense, é saber o seguinte: o prefeito Jairo, ele está atuando, né, o mandato tampão. Que fique bem claro isso. O Jairo pega uma dívida e vem pegando essa dívida de muitos anos aqui, cai no colo dele mais 100 milhões, deve cair mais 100 milhões, né, da questão do ISS dos bancos, que é uma coisa que eu venho discutindo isso. Quais são os pilares, futuro? Quais são as ideias que o PSD poderá colocar no futuro, com a nova gestão de 4 anos, junto com outro partido ou não, para resolver esses problemas que eu elenquei agora? Essa pergunta é muito tranquila para mim. Eu sou empresário e penso como empresário, e o Denis também pensa como empresário. Tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é um planejamento. Tá? Então a gente precisa fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa para saber o que a população precisa. A gente já fez essa pesquisa e nós já temos a nossa diretriz. Tá? Então temos alguns pilares já para trabalhar e trabalhar forte. Tá? A infraestrutura é uma coisa que não pode ficar para trás hoje. Tá? Saúde, a educação pode ser melhorada, a saúde pode ser melhorada. E eu tenho uma bandeira que eu não consigo fugir. Tá? Não consigo fugir do desenvolvimento econômico e não consigo fugir da assistência social. Tá? Não que as demais não são importantes, são todas importantes, né? Mas a gente precisa colocar pessoas técnicas e precisa fazer o planejamento. Quando se inicia, tem um raio-x correto, a gente consegue trabalhar. Então, hoje nós estamos dizendo o seguinte, que a dívida do município é 600 milhões. A dívida do município realmente é 600 milhões? Se nós formos eleitos, nós vamos... Se for 600 milhões, a arrecadação do município é 350 anos. Então, nós estamos falando que é quase 2 dívidas, quase 2 anos para pagar uma dívida. Isso empresa nenhuma consegue se manter dessa forma. Então, a gente vai precisar cortar gastos. Mas o mais importante de tudo isso é a comunicação. A gente precisa se comunicar bem com a população e a população entender que a gente vai precisar passar de uma ponte e por que a gente vai precisar. Eu vou dar um exemplo prático. Dr. Manuel, ele não foi um mau prefeito. Ele teve que passar uma ponte para enxugar muitos problemas de administrações anteriores e talvez ele não tenha sido reconhecido por isso. Então, o desafio do próximo prefeito municipal, ele é muito grande, tá? E precisa ter muita responsabilidade. E ele vai ter que fazer atitudes e ações que nem todas vão agradar. Tá? Mas ele precisa fazer. Então, nós vamos precisar de um prefeito que tenha coragem para fazer. E grupo, né? Um grupo para poder ajudá-lo. Coragem. A Câmara de Vereadores, principalmente. Coragem e grupo. E grupo. Agora, o senhor falou em desenvolvimento econômico, e o senhor, como empresário que e mora nessa cidade, dá emprego nessa cidade, os índices não são nada agradáveis para nós na última semana, onde, eu não sei por que essa disputa, mas é uma disputa que Içara passou Tubarão no cenário de desenvolvimento econômico. O que se atribui a isso? Falta de planejamento, falta de... tudo o que aconteceu na cidade, tudo isso atrapalha, tudo isso espanta o empresariado, o investidor. O senhor, como empresário, poderia me explicar? A gente precisa entender geograficamente, né? Muitas cidades que não podem estar em Criciúma estão na Içara, muitas empresas, desculpa, que não estão em Criciúma estão na Içara. Então, só uma empresa lá, que é a Librelato, que está na Içara. Quanto é que produz a Librelato? É a terceira maior empresa do ramo. A gente não tem essa empresa hoje dentro de Tubarão, mas nós precisamos ter. Então, Tubarão é uma cidade voltada no polo econômico a serviço. 70%, 65% a 70% está no serviço, está no pequeno empresário, não está na CIT.
Se a gente for nas cidades, em Jaraguá do Sul, se nós formos em Joinville, em outras cidades, a associação comercial lá ela é muito mais forte do que Tubarão. Hoje, a CDL tem um poder muito representativo na nossa cidade. Por quê? Porque é o nosso foco. É o comércio. É o comércio. Serviço. Mas a gente tem que entender que estrategicamente a gente está bem, que nós estamos perto do aeroporto, que a gente tem tudo para trazer. Uma ferrovia que passa, uma BR-101, um porto muito próximo. Dá para nós trabalhar muito em cima do turismo. Acredito muito que dá para trabalhar em cima do turismo, dá para nós vender muitas coisas e dá para nós nos vendermos também essa mão de obra, vender essas empresas para vir para cá. Agora, presidente Luciano, do PSD, em cima dessa conversa, que é uma conversa, seria um outro programa, né? Para ver essas dificuldades, onde é que teve o erro. Porque isso é um erro estratégico, né? Nós temos uma universidade, nós temos pessoas que trabalham a questão do desenvolvimento. Tivemos o secretário Bernardes aí que atuou, enfim. Agora vem esse resultado, é um impacto que dá. É um impacto muito grande. E estamos vendo a nossa cidade crescer na parte civil, né? Há muitos prédios, muitas coisas sendo criadas. Eu quero crer no planejamento. E aí, eu trago essa eleição de 2024 como não sendo apenas uma eleição partidária, uma eleição, como o senhor falou, de pessoas que tenham visão empresarial, sobretudo também, e política para comandar a nossa cidade. É mais ou menos isso, este conjunto, essa mistura de político e empresariado? Vai ter que ser uma administração muito aberta. A gente tem que tentar trazer os empresários e as pessoas o mais rápido, o mais próximo possível dentro da prefeitura. Tá? Então, assim, nós temos muitos empresários de nome, eu não vou citar nomes aqui, mas que pode nos ajudar em infraestrutura, que pode nos ajudar em muitas coisas. Né? Então, assim, se nós dermos as mãos todos, a gente vai muito longe. Né? Então, na minha visão, eu tenho uma visão humanizada. Tá? A porta da minha empresa, da minha sala nunca está fechada, ela sempre está aberta. Então, eu quero escutar, eu quero conselhos, a gente quer trabalhar e dá para fazer sim. Acredito muito na nossa cidade, mas a gente precisa saber que o empresário ele faz conta, que as pessoas fazem conta. Se eu construir um prédio aqui com metro quadrado e vender a 1x e o mesmo custo for em outra cidade eu conseguir vender as 2x, daqui a pouco vai ter as pessoas vão sair da cidade. Então a gente precisa trabalhar para que a economia fique aqui no nosso município. Eu sou muito barrista. Tá? Sou barrista, defendo muito o município, defendo muito a região e a gente precisa fazer a nossa parte. Mas dá para identificar onde é que foi o nosso erro em perder para a Içara? O nosso erro é... Nada contra a Içara, apenas que sirva de exemplo. Tem Braço do Norte, tem Imbituba, tem uma série de cidades, satélites aí que pode nos complicar. Eu vejo de uma forma diferente, eu gosto de desafio. Tá? Eu sempre quero ir atrás dos melhores e quero passar. Então, assim... é bom dar uma chacoalhada em nós, isso que aconteceu com a Içara, mas para mim é provisório. Para mim, com todo o respeito aos cidadãos lá, a nossa cidade representa muito mais para a região do que a Içara hoje. Somos quase 110 mil habitantes. Assim a gente termina esse bloco conversando aqui com o presidente do PSD e empresário Luciano Menezes. Aproveitamos falar também desses pilares que os partidos têm que ter, onde plano de governo, eles vão ter que... Plano do governo hoje não é só botar no papel e jogar na gaveta. Plano do governo vai para o cartório eleitoral e tem que ser cumprido muitas vezes. É uma situação, ele passa a ser um documento muito sério. E assim a gente vai terminando esse terceiro bloco. Eu vou entrar no quarto bloco já assim, olha, com uma espada no peito do presidente Luciano Menezes, do PSD. Homem que tem uma experiência política, que gosta de política, é um empresário bem-sucedido, que gosta da cidade e que bom que nós temos empresários desse porte como Luciano Menezes aqui na nossa cidade. Voltamos em seguidinha, com a linha de fogo, com o nosso quarto e último bloco. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje, tendo o prazer e a honra de poder conversar com Luciano Menezes, empresário, presidente do PSD de Tubarão. Eu quero voltar, falamos em desenvolvimento, falamos das dificuldades que a cidade está passando e vai passar, né, da questão, enfim. Mas eu quero voltar à questão política. Foi dito, e é ventilado de vez em quando, que o ex-governador Carlos Moisés, que infelizmente como governador não fez um deputado federal, não fez um deputado estadual, enfim, isso aí é um dia que eu vou ter que perguntar para ele aqui no Linha de Fogo. Ele parece-me que ele quer vir para Tubarão ser candidato, uns dizem que sim, outros dizem que não. O senhor tem conversado com Carlos Moisés sobre a vinda dele e o PSD estará à disposição de braços abertos ou esperando? O PSD está de braços abertos esperando uma conversa com todos, tá? Inclusive com Moisés, por que não? Né? Eu gosto, os compromissos que ele fez comigo, que eram relacionados ao município, ele honrou na época, né? Na época ele disse, Luciano, eu queria fazer umas 3 grandes obras em Tubarão. Eu não trouxe para mim sozinho, fomos para as associações comerciais e foi detectado que a prioridade era a Ponte da Amizade e a Geo Medeiros. Tá? Falei com ele na outra semana ele esteve aqui, no Armazém Joanica, e disse que ia fazer as 2 obras lá e cumpriu, né? Então, assim, ele foi... Presidente, me desculpa, não cumpriu. Em parte. Está no papel. Está no papel. Mas o projeto é completamente equivocado. Tanto que vai demorar 10 anos a Geo Medeiros. O senhor está surpreso de ter falado isso? É não, linha de fogo? Não. Eu sou obrigado a fazer uma contestação, né? Então, eu gostaria de saber politicamente, o senhor aceitaria conversar com ele e fazer o frentão? Aceitaria conversar com ele. Fazer o frentão, a decisão não é pessoal, é de um grupo. Então, eu não posso responder pelo PSD. Agora, falar com ele, eu tenho obrigação como presidente do partido. Agora, o senhor está sabendo dessa conversa que ele mandou um recado, especula-se, de que ele viria sim, está bem adiantado em uma conversa com outros partidos que vão apoiá-lo, mas ele gostaria de estar junto aí com o PSD, PSDB, quem sabe União Brasil e Progressista. E o PSD seria a menina dos olhos do governador que veio pelo Republicano. Como é que você, que está modernizando o partido, está inovando dentro do partido, está com um prefeito no mandato tampão, que o ônus e o bônus vai levar para a eleição, o senhor aceitaria esse tipo de proposta, presidente? Nós estamos muito tranquilos. Partidariamente, a gente está muito tranquilo. Então, o que a gente quer? O melhor para o município. Tá? Então, assim, nós temos a base das ideias para colocar no papel, a gente tem as conversas, né? E nós vamos tomar uma decisão muito rápida. A gente tem que tomar cuidado para não tomar uma decisão equivocada. Tá? Então, hoje, qual é a prioridade do partido? É chapa pura. Essa é a nossa prioridade. Tá? Agora, a gente começa a conversar com os outros e a gente vai trazendo para a mesa a ideia do A, a ideia do B, a ideia do C. Né? Então, vou dar um exemplo. Tem partidos hoje que nós não temos condições de conversar. Por quê? Porque internamente eles ainda não fizeram o dever de casa. Tá? Estou falando mal de ninguém, não é isso. Né? Então, assim, nós já estamos preparados para conversar, nós já fizemos o dever de casa e nós estamos trabalhando e tem outras coisas para nós fazer, né? Então, assim, vai ser muito boa essas conversas com todos, com o PSDB, com o PL, né? Vai ser muito boa essas conversas. Com União Brasil também. Isso aí, o senhor está ciente de que tem que conversar? Tem que conversar, é importante conversar, é uma questão de respeito, tá? É uma questão de eu ter que colocar na mesa as verdades para o meu partido, né? E isso eu vou fazer. O senhor se acha grande hoje, como o partido em Tubarão,
tendo 6 vereadores, tendo uma nominata de respeito, tendo uma administração, como eu falei, ônus e bônus, mas está na administração. O senhor acha que o PSD hoje, ele poderá enfrentar de frente e dizer quem manda aqui, ou não é assim? Não é nossa forma de pensar, não é essa forma que a gente pensa, né? A gente pensa com muita humildade. A política, ela dá muito reverso. Hoje tu estás bem, amanhã tu não está, e é uma caixinha de surpresa, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa ter respeito e ter humildade. Sim, hoje nós temos, com certeza, a melhor nominata, uma nominata forte, que nos qualifica para estar numa majoritária. Se nós não tivéssemos hoje 6 vereadores e não tivesse nenhum, a gente, de repente, não podia estar numa majoritária hoje. Nós temos obrigação moral com o nosso time, com qualificação para estar lá e para conversar, né? Mas a gente quer muito mais. Eu já falei que eu quero deixar o meu legado, o Denis quer deixar o legado dele, né? E o que precisa contribuir para o município, nós vamos contribuir. Eu tenho informação de que o partido que o senhor está bem próximo e conversando bastante é com o PL e o deputado Sorato. É verdade? As pessoas misturam um pouco, assim, eu tenho uma amizade com o Sorato, com a família, a gente está muito próximo, então às vezes as pessoas olham uma foto e acham que aquela foto é tudo, né? Dificilmente, às vezes, nem sempre a gente fala de política. A gente fala de política porque gostamos de falar de política, mas nem sempre a gente fala de política, né? Porque ele tem a decisão dele e nós temos a nossa decisão. Que poderão até um dia dar certo. Pode não com ele, mas pode com o próximo. Assim, tu tens uma admiração pela pessoa, tem um bom pai, ele é uma pessoa focada, é uma pessoa trabalhadora. Tem dia que ele sai 3 horas de um compromisso, 6 horas da manhã ele está correndo uma maratona, então tu tem que tirar o chapéu para uma pessoa dessa. Mas nós temos outros candidatos bons também. Agora, presidente, uma foto, ela vale muito mais, às vezes, que 1000 palavras. Sim. Então, a foto, às vezes, ela representa muita coisa. Às vezes a gente até toma cuidado, porque a gente tem se encontrado muito por causa do nosso ciclo de amizade, né? E posso te afirmar que 90% das vezes que a gente está junto, ou fazendo, né, ou se encontramos, a gente não fala de política. Tá? Porque... A cidade de Tubarão, presidente, de 2020 para cá, 2022 para cá, ela foi massacrada politicamente. Não vamos entrar no mérito dos motivos. E a política passou a ser um pouco desacreditada. E a necessidade de mudança é iminente, é uma coisa que está na mente das pessoas. Buscar a mesmice é bater no molhado. O que o senhor espera? Como é que poderá acontecer, como é que poderá ser essa eleição em termos de debates, o que é que vai se debater, o que é que vai se falar? Porque tivemos fatos que vai dar motivos para alguém falar. Mas como se defender? 80% da população hoje quer renovação, quer pessoas novas. Isso a população está dizendo, não é o Luciano, não é o PSD, não é o Denis, a população quer renovação. Tá? Tanto o nome do Luciano como o nome do Denis entram nesse pretexto de renovação. A gente tem que pensar no município. Eu sempre passo a régua na minha vida. Tem coisas que eu deixei para trás porque eu preciso seguir em frente. O município nosso precisa seguir em frente. Ele precisa olhar para 2050. Né? A gente precisa aprender com nossos erros? Precisamos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não quero julgar ninguém, mas não é para sentar na cadeira para matar, é para sentar na cadeira para trabalhar. E para trabalhar com muito respeito. Dá para fazer? Dá para fazer. Nós podemos fazer? Podemos fazer. Então, o recado é claro. O que a gente procura? Eu procuro muito trazer as mulheres para o nosso meio, eu procuro trazer novos empresários para o nosso meio, eu procuro trazer outros nomes. Né? Isso foi feito com o Denis, a gente enxergou no Denis e trouxemos o Denis. Né? Mas assim, eu sempre vou querer fomentar nomes novos, para que a gente tenha opção. As pessoas me perguntam, vai ter uma eleição, 2 candidatos? Não acredito. Eu quero que tenha 4, eu quero que tenha opções para o tubaronense votar.
Então, assim, é ruim só 2, tá? Então, assim... Tá certo. Presidente Luciano Menezes, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no Linha de Fogo. Numa primeira conversa, vamos ter outras conversas pela frente. Muito obrigado pela atenção, pelas palavras sinceras, tenho certeza que aqui foram proferidas. Obrigado mesmo e sucesso a todo o seu partido nessa eleição. Dura, eu que agradeço. Pode ter certeza que eu falei de coração e sempre vou falar de coração, que é dessa forma, né? Eu vou estar sempre à disposição da imprensa, sua e de todo tubaronense para conversar sobre o que acharem necessário. Agora, sempre de portas abertas, porque depois de pegar o poder, não pode fechar essa porta. Não, minha porta nunca... Nós temos exemplos, presidente. Nunca. Mas assim, essas pessoas a gente coloca e a gente tira também, né? Então a pessoa precisa saber usar a inteligência. E o poder é uma coisa realmente complicada. O poder não é para todos. É verdade. Assim a gente termina mais o Linha de Fogo. A onda agora, o momento agora é falar de política. E nós vamos falar de política. Vamos abranger outras cidades também aqui na nossa Amurel para vir conversar, para conhecer o que o partido pensa, o que o pré-candidato pensa, porque nós queremos uma região melhor, uma região mais forte. Assim terminamos o Linha de Fogo. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção.